A vereadora Maria Tereza Capra conta como perdeu o mandato por denunciar manifestação nazista no interior de Santa Catarina. A pesquisadora Letícia Cesarino mostra o que aconteceu com o bolsonarismo depois que Bolsonaro perdeu o poder. Com os processos do presidente Bolsonaro... Valdemar de olho em Michele. Os movimentos do presidente do PL para colocar a mulher de Bolsonaro no jogo político. E as informações e análises de Eduardo Moreira, Leandro Demore, Jamil Chad, Juca Kifuri, Jorge Misael e Débora Maganha. O ICL Notícias está no ar. Salve, salve, bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL. Vamos começar juntos aí mais uma semana, hoje 6 de fevereiro de 2023. William, bem-vindo, meu querido, tudo bom? Bom dia, Vivian, bom dia a todo mundo que está assistindo. Tive a sorte de me colocarem depois de uma vitória do Palmeiras contra o Santos no Clássico, com 2 santistas na bancada hoje, depois que a Beyoncé se tornou a artista mais vencedora da história do Grammy. Dia legal hoje para mim, para Chico e para Vivian nem tanto, mas espero que seja um bom dia para a gente aqui na bancada. Bom dia, Chico. Bom dia, William, querido palmeirense. Não se fala de futebol nesse programa, por várias razões. Eu só dei bom dia, Você viu como é que é a provocação, Chico? Eu vi, meu Deus do céu. Mas olha, o que me deixa pistola não é nem Palmeiras, não é nem o Santos. Não é nem a fase do meu Santos Futebol Clube, glorioso, etc. Time que tem mais troféus no mundo. É essa fase da mídia nacional, da famosa imprensa, uns chamam corporativa, uns dizem que é tradicional, porque tem alguns jornais aqui que tem 400 anos, 600 anos, então eu prefiro chamar de tradicional. Mas eu tenho uma longa biografia de redação e tal, eu nunca tinha visto nada parecido com esse começo do governo Lula, com o tratamento. Há uma coisa cultural, e tudo que é cultural tem lastro na história, que reza o seguinte: qualquer governo, em começo de história, ele tem ali uma tolerância, ele tem ali um outro olhar, pelo menos durante 100 dias. Havia não era um pacto, mas era uma coisa cultural da mídia, e não só da mídia brasileira, da mídia americana, que ter ali, não é que vai passar o pano, mas ter um olhar de entendimento que um governo está começando principalmente depois de 4 anos de extrema-direita. Esse governo precisa arrumar a casa, precisa colocar a cama do Alvorada que levaram, precisa recolocar a cama do Alvorada no lugar. Então, esse governo teria esse desconto, digamos assim, elegantemente, de 100 dias para começar realmente a levar as porradas da mídia. E eu me acostumei muito com esse traço cultural, digamos, da mídia brasileira. Mas agora, para o meu espanto, assim, cara, não tinha meia hora depois do Lula empossado, já estava o pau comendo. Dia 8 já teve toda aquela invasão terrorista. Então, é um governo sob um intenso ataque. Os editoriais de Folha, Estadão, Globo, citei só os 3 porque são os mais familiares, lugares nos quais, inclusive, trabalhei e tal, mas muito panfletário, desonesto o tratamento. Sabe? É um tratamento para um governo que está instalado há 100 anos. Mas eu acho que tem um cara que vai gostar muito desse assunto, porque ele lê com atenção a mídia brasileira. Bom dia, Eduardo Moreira. Bom dia, Edu. Já começando a segunda-feira em full pistola. Edu, você está mutado, querido. Pronto. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, Chico. Não dá. Começar full pistola, William. Se eu começar, o ataque cardíaco vem na terça. Então tem que começar relativamente. Mas eu estava ouvindo aqui o Chico e realmente é inacreditável, sabe? Ver a forma como a mídia... E de uma maneira coordenada. Não tem, Chico, não tem como ser ingênuo ao ponto de imaginar que é uma simples coincidência, sabe? Não dá para imaginar que, de repente, no mesmo dia, né, acordam os jornalistas, os diretores ali de redação da Folha de São Paulo, do Globo,
né, do Estadão. Ah, Eduardo, mas é porque teve uma entrevista do Lula. O Lula fala todo dia alguma coisa, né? Os seus ministros todo dia falam alguma coisa também, mas eles vêm e vêm com aquele discurso, que é um discurso que, sinceramente, ele hoje já me enoja. Antigamente, era uma questão de, caramba, não ter mais paciência, etc. Hoje ele já me enoja. E o pior, desses que você falou, né, você falou do Estadão, da Folha e do Globo. Pelo menos 2 no mesmo artigo, fazendo assim críticas super duras ao Lula, esse que acabou de completar 30 dias de mandato, que por acaso, né, durante esse mês, o dólar atinge o menor nível em meses, e logo depois da gente receber uma notícia de que, em dezembro, né, os resultados da economia foram péssimos. E a gente ainda consegue ver uma narrativa, essa não saiu no editorial, mas a gente viu essa turminha que é toda a mesma, né, falando o seguinte, que o dólar é mérito do Guedes e que o emprego que veio ruim em dezembro é desmérito, é culpa do Lula. Só para a gente entender a que ponto chega a maluquice. Dezembro era o Bolsonaro, janeiro era Lula, mas de algum jeito tem uma turma ainda querendo colocar o mérito do resultado de janeiro no colo do Guedes e o desmérito do resultado de dezembro no colo do Lula. Mas volto aos artigos. Em 2, pelo menos, desses 3 que você falou, não só críticas duríssimas ao presidente, que tem 30 dias no poder, mas elogios e passada de pano para o Lehmann. Elogios e passada de pano para o Lehmann. Eu fico imaginando, sinceramente, Chico, que esses jornalistas do Globo, né? O do Globo, acho que foi até o Sandenberg, né? O da Folha de São Paulo, o do Estadão, eu imagino ainda que eles devem ter feito o seguinte, ó, peguei isso aqui das minhas filhas, devem ter pego um papel colorido, né? Devem ter escrito também à mão, posto um perfume, dado um beijo, mandado pelo correio para o Lema. Ainda devem ter feito isso para falar assim, olha só, escrevi de você, porque, sinceramente, é uma bajulação que deveria envergonhar todo mundo. O cara acabou de dar a empresa dele, né? Ele acabou de ser protagonista como controlador de uma empresa que deu um golpe, fez uma fraude, revelou um rombo de pelo menos 20 bilhões de reais. E o cara ainda me pega e faz um artigo falando, veja bem, vocês só estão vendo o lado ruim. Tem um monte de lado bom. O negócio que o Lehmann fez foi tão duro, mas tão duro, que eu vou te contar uma coisa. Chico, Vivian e William. Há anos e anos, eu não recebo uma mensagem da turma do mercado financeiro. A turma do mercado financeiro, depois que eu saí, enfim, virei um cara com as bandeiras que eu tenho hoje, defendendo as causas que eu defendo hoje, etc. Desde ali da reforma da Previdência, quando eu fui muito contra a reforma que foi proposta, a turma parou de falar comigo. Na última semana, todo mundo voltou a me mandar mensagem falando, Eduardo, poxa, você está mandando muito bem nessa denúncia que você está fazendo do Jorge Paulo Lehmann, porque nem a gente aguenta mais. Então, veja que o Jorge Paulo Lehmann não está sendo nem mais engolido pela Faria Lima. O Jorge Paulo Lehmann não está sendo nem mais engolido pela Faria Lima. Mas ele ainda é engolido, sabe por quem? Para os lambibota de rico. Porque essa turma virou lambibota, bajulador, virou o famoso puxa-saco, que é a linguagem popular, é uma expressão tosca, feia e tudo, mas é a linguagem popular para ficar fácil de entender. São os puxa-saco de rico. E aí você chega e fala assim, mas porque o Lula está mais à esquerda. Mais à esquerda do quê? Do que você gostaria? A gente sabe disso. Porque a mídia toda brasileira é uma mídia que atende ali a vontade, né, dos donos dessas empresas. Quem são os donos dessas empresas, gente?
Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando das repetidoras. Pega qualquer estado brasileiro e vê quem é a família que tem a repetidora da Globo, da Bandeirantes, do SBT. Agora compara nesses estados com as famílias que são as famílias que elegem os governadores, os prefeitos das capitais desses lugares, as que têm os principais negócios. O negócio bate igual duas peças de quebra-cabeça. Pega quem tem as maiores fazendas do Brasil, maior quantidade de terra. Bate com quem são os donos das principais TVs, das principais rádios, dos principais jornais do Brasil. Bate também. O problema é que essa turma, ela hoje, mais do que nunca, passa por uma crise do modelo de negócio dela. Então, quando você olha os jornais, a Folha, o Estadão, o Globo, né? Quando você vê as TVs, a Band, quando você vê a Rede TV, quando você vê a SBT, quando você vê a própria Globo, essas empresas estão quebradas. Quebradas. Como elas fazem para sobreviver? Né? Ali, a Folha de São Paulo tem a parte rica da família que tem ali dentro um banco, que é a parte dos cartões, que é a parte das transações financeiras, e banco no Brasil cada vez ganha mais dinheiro, mas a parte da mídia está na pior. O Globo, mesma coisa, mandando um monte de gente embora, migrando para a parte que está dando um pouco mais certo, para essa parte nova do streaming, etc., que também está entrando numa crise de modelo de negócio. E os outros quebrados fazendo como para poder sobreviver? Vendendo espaço para a igreja neopentecostal. Essa é a verdade da vida. E o que minimamente segura as pontas ali são esses anunciantes que hoje são donos da forma e do conteúdo, do que você fala e do como você fala. É um fato. A gente pode brincar de que não é um fato, a gente pode esconder que não é um fato, mas é um fato. Então, eles defendem essa política, que é a política defendida por esses coronéis dos estados, que são donos das repetidoras, por esses latifundiários do Brasil, que são donos dessas fazendas, por esses que vêm desde lá de trás. Era a turma que morava na Casa Grande e que quer que tudo continue como segue. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Chico, Vivian, William. Essa turma, que é a turma que está defendendo que o Brasil não tinha que ser desse jeito, e aí entrevista, né? Aí pega ali e entrevista quem? Entrevista o Maílson da Nóbrega, né? Entrevista o Pastore, entrevista o... Não são essas pessoas que estão sempre... Ou eu tô aqui alucinado. Não são essas mesmas pessoas. A pergunta é o seguinte: onde essas pessoas nos trouxeram em termos de país? Essas pessoas que sempre estiveram no poder, essas pessoas que sempre tiveram a caneta, essas pessoas que sempre elegeram aqueles que são os governadores, os prefeitos, os presidentes, essas pessoas que sempre indicaram os ministros, essas pessoas nos trouxeram a uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, que olha para os pobres, empreendedora, inovadora, ou nos trouxeram para uma sociedade que cada vez é mais arcaica? O Brasil construiu modelos estatais, né, que são referência no mundo inteiro. Eu estava vendo esse fim de semana aquele Neil Grasson, né, que é aquele americano, se não me engano, ele é o responsável ali pelo Museu de História Natural, de Ciência e Tecnologia de Nova York, é aquele que é o rosto, né, dos assuntos cosmológicos, de quando vai falar da NASA, do telescópio Hubble, e ele apresenta programa no Netflix, acho que chama Cosmos o negócio. Então tá uma palestra dele. Aí ele chega e fala assim: eu quero falar de indústria aeroespacial. Vocês sabem qual o país do mundo que mais se destacou em inovações na indústria aeroespacial nas últimas décadas, além dos Estados Unidos? Aí começa o pessoal a chutar ali na plateia. Isso, aquilo outro, não sei o quê, e começa a chutar Alemanha, França, Inglaterra. Ele fala: é o Brasil, com a Embraer. Os aviões que a gente voa aqui nos Estados Unidos são aviões que foram projetados pelo Brasil.
Vocês ficam achando que o Brasil, ele até faz uma brincadeira daquelas da geração antiga, né? É coisa de biquíni, não sei o quê, etc. Pois é, o Brasil, um dos países que se destaca com essa empresa que foi montada pelo Estado e que é destaque no mundo inteiro. O Brasil, ele é um dos países no mundo que mais desenvolveu tecnologias para produtividade no agronegócio. Você sabe, Chico, qual foi a empresa responsável por fazer isso? Foi a Embrapa. Embrapa, sim. Foi a Embrapa. O Brasil, ele conseguiu desenvolver tecnologia que é maior do que a tecnologia que você precisa para levar um homem para a Lua, que foi uma tecnologia para poder explorar comercialmente a profundeza dos nossos oceanos. Só para você ter ideia, assim, é óbvio que são vários outros fatores, mas a pressão atmosférica que a gente tem aqui, onde a gente está, é de 1, né? Uma atmosfera. Quando você sai do planeta, isso vem de 1 para 0. É a mudança que você tem. Claro, tem a mudança de temperatura, tem o ataque que você recebe da radiação solar, tem um monte de outros problemas. Mas só para falar dessa questão da pressão. Quando você mergulha no mar, a cada 10 metros, aumenta uma atmosfera. Então, se você vai a 100 metros, você multiplica por 10 essa pressão. Imagina agora, Chico, descer a 6 mil metros. Imagina descer a 6 mil metros. É mais tecnologia do que levar para a Lua. Qual a empresa que conseguiu chegar nessas profundezas? A primeira do mundo que conseguiu chegar. A Petrobras. Uma empresa estatal. Mas a gente aprendeu de tanto essa turma ficar repetindo que o Estado é ineficiente, que o Estado é ruim, que o Estado é uma porcaria e que bons são as empresas privadas. E se a gente abrir o mercado para as empresas privadas, a gente vai viver uma maravilha, porque elas vão competir e com isso vão ser obrigadas a inovar e com isso vão fazer com que a gente tenha coisas mais baratas, mais tecnológicas, mais novas. E isso é uma mentira, porque sabe o que acontece? Elas não investem em nada, elas compram o que a gente inventou com muita tecnologia, muita eficiência, por metade do preço, e aí depois que elas compram isso, o que elas fazem? Elas vão sugando, explorando, até depois esse negócio não funcionar mais, aí ela pega a sucata daquilo que antes era uma joia, e essa sucata ela entrega de volta para o Estado. É assim que acontece. Eu estava vendo o Guilherme Amado, eu nem vi a matéria no detalhe, mas o Guilherme Amado escrevendo de uma empresa que foi privatizada em dezembro, e em janeiro ela já é a empresa que oferece na sua região o produto mais caro que ela vende para todo mundo. Em dezembro ela foi privatizada e ela tinha um preço que era abaixo da média do resto do país. Em janeiro já é o mais caro de todos. Entendeu? Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: isso não interessa a esse grupo, porque se esse grupo juntou tanta riqueza, esse grupo que são os coronéis, né, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, se esse grupo juntou tanto dinheiro, dinheiro não cresce em árvore, Chico. Esse dinheiro tem que ter vindo de algum lugar. E é essa manutenção que eles desejam. Aí o Lula entra no poder, e eu falei isso aqui, vocês devem lembrar. Quando ele entrou e começou o seguinte, vamos criar aqui o Ministério dos Povos Originários, vamos botar aqui uma indígena, né? Vamos criar o Ministério dos Direitos Humanos, vamos botar aqui um negro, que é um ultra, né, filósofo, cientista, pesquisador, etc., que é o Silvio de Almeida. Vamos colocar aqui no Ministério de Desenvolvimento Agrário, vamos botar o Paulo Teixeira, um advogado, um super advogado. Vamos colocar na saúde agora a ex-presidente da Fiocruz, uma pessoa que entende de saúde. Vamos colocar aqui na Fazenda, né, uma pessoa que tem esse lado todo social, porque entende disso, porque já foi ministro da Saúde, da Educação, já foi responsável por todas as principais áreas, como saúde, educação, moradia, etc., quando foi prefeito da maior cidade do Brasil, etc. Vamos colocar essa pessoa que tem essa visão mais social. Não ia ser sem reação. Eu avisei aqui no programa. Você não enfrenta todas essas estruturas sem ter uma reação muito forte. Só que a reação está vindo antes do que a gente imaginava, antes de dar tempo de mostrar qualquer coisa. Agora o Lula tem que falar. É claro que ele tem que falar.
Porque quem fez a independência do Banco Central, da forma, essa independência tosca, de mentira, é uma independência de mentirinha, Chico. Que a gente tem que dizer, a gente não está só sendo contra a independência do Banco Central, a gente está sendo contra uma farsa. Uma farsa. E isso a mídia não fala. Porque deixa eu te falar uma coisa, independência que eles dizem é ter uma independência política, não é? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você entrar hoje no WhatsApp do presidente do Banco Central, de quais grupos você acha que ele faz parte? Eu te pergunto, não é retórica, não. De quais grupos você acha que ele faz parte? Olha, inevitavelmente ele está na rede bolsonarista. Eu tenho lido em notas por aí que ele conversa com a turma do Ciro Nogueira, com a turma do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então a gente sabe disso, e isso não é... Você acha que ele fala no dia a dia dele com os presidentes dos sindicatos? Você acha que ele fala no dia a dia com os pequenos proprietários de terra? Você acha que ele fala no dia a dia com o microempresário ou com os autônomos que tem hoje em dia o famoso por conta própria? Você acha que ele fala? Ele não fala. Ele não fala. Lembrem-se que quando a Febraban ia assinar aquele manifesto, né, em favor da democracia, ele se meteu na história, Chico. Ele e o presidente, a pedido ali do presidente da Caixa, ele se meteu na história para pressionar Banco do Brasil e Caixa para eles não assinarem. Isso é independência política desde quando, Chico? Desde que esse Banco Central virou independente, etc., a nossa inflação ela não consegue ficar, não é dentro da meta, não. Não é dentro da meta. Ela não consegue ficar nem no dobro da meta. Ela fica acima do dobro da meta, que foi onde ficou ali no final de 2021. 2022 ficou abaixo do dobro da meta, mas ficou muito acima do topo ali do teto da meta, entendeu? Então, o ponto é, disso tudo não se fala nada. Agora, dizer que o Lula está mais à esquerda do que nós gostaríamos. Você quer qual o discurso da boca do Lula? Você quer que o Lula acorde um dia e fale o seguinte: brasileiros e brasileiras, eu não vou imitar o jeito do Lula falar, vou falar só aqui o conteúdo sem a forma. Brasileiros e brasileiras, vejam que acordei hoje vendo o Brasil de outra maneira. Precisamos fazer com que a taxa de juros siga muito alta, para que as pessoas parem de comprar mesmo o básico, mesmo que isso leve o Brasil a uma recessão profunda. Esse país que tem hoje dezenas de milhões de pessoas que passam fome, jovens que não conseguem encontrar empregos, pessoas na meia-idade que perderam o seu emprego e não conseguem se recolocar e agora trabalham dirigindo ali automóveis de aplicativos, fazendo pequenas entregas, fazendo bicos para poder sobreviver. É necessário que a gente aprofunde essa situação. E digo mais, é necessário que a gente aprofunde essa situação com os juros altos, porque existe um lado bom disso. O investidor especulativo de fora, ele vai ver esses juros altos e brasileiros e brasileiras, essa é uma chance deles poderem ganhar dinheiro sem fazer nada, deles trazerem o dinheiro de fora para poder render aqui no Brasil e a cada 5 anos o dinheiro deles dobrar. Isso, o dinheiro deles vai dobrar e quem vai fazer esta mágica para eles somos nós, os nossos empregos, o nosso trabalho. Mas quando isso acontecer, vai ser uma febre especulativa tão grande que eles vão trazer ainda mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Em algum momento, o nosso real vai se valorizar. Quando ele se valorizar, lá na frente, a gente espera que a sua gasolina fique um pouco mais barata, a gente espera que o seu arroz fique um pouco mais barato, a gente espera que o seu feijão fique um pouco mais barato. Então, espere, tenha paciência e fome, enquanto eles ganham dinheiro, muito dinheiro. E aí, quando isso acontecer, eles vão vir para o Brasil e investir nos nossos negócios, porque a nossa economia vai estar tão quebrada que eles vão, com esse dinheiro dele, que vai valer muito e vai ter se valorizado, poder comprar as nossas empresas do Estado e as nossas empresas privadas também, que vão ter quebrado por falta de demanda, a um preço muito barato. E aí vai ser tão bom, porque a gente vai poder dar nossas empresas para quem entende de verdade e sabe gerir empresa.
são aquelas pessoas que falam inglês, usam termos como feedback, follow through, né? Follow up. E essas empresas são as empresas que fazem uso da meritocracia, da livre competição. Não me interrompa e diga que lá nos países deles tudo está virando monopólio. Não me interrompa dizendo que nos países deles a desigualdade está ficando cada vez maior, porque basta que você leia o livro e o livro vai te ensinar que se fizermos isso, esse dinheiro que eles virão aqui ganhar, ele transborda. Num determinado, ele transborda é o que a gente chama, com um nome bonito, fancy em inglês, sofisticado, trickle-down economics, que quer dizer economia do gotejamento. E você, que estava esperando e vai continuar esperando, espere mais um pouco, que uma hora esse gotejamento chega até você. Então é por isso que nós vamos cortar ainda mais custos, nós vamos dar ainda mais renda para esses especuladores, nós vamos privatizar ainda mais as nossas empresas a preços mais baixos para poder vender ainda mais. E aí, gente, vocês vão ver como o nosso país vai melhorar. Aí eles vão fazer um editorial elogiando? Aí eles vão falar que o Lula finalmente entendeu como é que funciona uma economia? Pelo amor de Deus, quem foi eleito foi um representante da população mais pobre, que deu quase 70% dos votos para ele. Quem foi eleito foi um representante do povo preto, do povo negro, que deu mais de 60% dos votos para ele. Quem foi eleito foi um representante dos povos indígenas, que em várias aldeias deu 100% dos votos para ele, que até, sem graça, envergonhado, fez Bolsonaro dizer que era fraude. Não é fraude, é a esperança de que alguém pode ter um olhar para eles. Quem foi eleito foi esse brasileiro que já foi um dia trabalhador, que já foi um dia presidente de sindicato. E é esse brasileiro que tem o direito de governar. E é esse brasileiro que precisa de tempo, um mínimo tempo, para poder fazer suas coisas, mas tempo que a imprensa não quer dar, porque ela sabe que se isso tudo for colocado em prática, estamos fadados ao sucesso. E esse sucesso do povo brasileiro significa o fracasso do projeto de poder dos donos dessas empresas de mídia. Eles não querem distribuir poder. E por isso colocam seus moleques de recado, seus jornalistas, as placas de publicidade em forma de gente para trabalhar diuturnamente querendo atacar esse projeto de poder. Vergonha dessa mídia comprada, vergonha desses jornalistas vendidos. O Edu, só enquanto você falava, tinha uma das fotos que a gente mostrou aí, a produção estava mostrando, só para quem só escuta o programa e não vê, o Edu falou sobre a participação do presidente do Banco Central independente, com muitas aspas, em grupos, né? A Gabriela Biló, fotógrafa da Folha de São Paulo, fez um registro em janeiro, onde ela deu um close no celular do Ciro Nogueira, e lá a gente mostra ele marcando num grupo chamado Ministros do Bolsonaro o presidente do Banco Central, o Roberto Campos. Então, só uma ilustração aí. Perfeito, do que o Edu falou. É a imagem da independência do Banco Central. Está nessa fotografia. A Gabriela foi certeira, está aí. No grupo Ministros do Bolsonaro. Conversar mais. E só reforçando o que o Edu falou, acho que o Lula tem que governar para aquela foto, para a foto da rampa. A foto da rampa, ali estão segmentos que representam o país, representam o eleitorado do Lula, e tem que governar para aquela foto. Se o próprio Lula esquecer, ele tem que ir sempre ali no álbum da campanha, que acaba com a posse ali, e eu tenho que governar para isso aqui. Sabe? É para essas pessoas, e não para quem o editorialista do Estadão deseja que ele governe. Então, a gente tem uma fala do Lula questionando essa isenção do presidente do Banco Central. Vamos colocar para a gente ouvir agora. Ou melhor, a gente tem essa fala dele em aspas, tá? Eu vou ler para vocês. Então, o que acontece é que a gente conversava. Este país está dando certo? Este país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então, eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão, está falando do Campos Neto, terminar o mandato dele
para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Essa foi a fala do Lula, enfim, depois de tudo isso que o Edu trouxe agora e dos comentários do presidente do Banco Central. Perfeito, porque criou-se uma verdade nacional, um fetiche maluco, assim, em quem tem dinheiro no Brasil, que Banco Central independente. Isso virou a grande verdade, assim, talvez seja a maior das verdades desses editoriais, é o Banco Central independente. E quando o Lula começa a cutucar esse conceito, porque não tem independência, tem um lado, é o Banco Central com um lado muito bem definido. Isso não é independência. Eu acho que o Chico e o Edu... Só para contextualizar também para a nossa audiência, essa entrevista do Campos Neto foi dada ao jornalista Kennedy Alencar, né? E aí depois o Lula comentou com essas aspas que eu acabei de ler para vocês. Eu acho que o Chico e o Edu, eles são muito otimistas em relação ao que esperar da imprensa. Eu chamo de imprensa hegemônica porque ela controla o discurso hegemônico da sociedade em grande medida. Isso perdeu um pouco de força com as redes sociais, mas no geral essa imprensa hegemônica controla o que as pessoas pensam, né? O que as pessoas discutem. Eu acho que demorou para isso acontecer, na verdade. Acho que essa imprensa hegemônica criou uma trégua na época da eleição em relação ao presidente Lula e ao projeto político que o presidente Lula representa, mas a gente voltou a um período anterior, né? Acho que quem é mais velho lembra como a imprensa hegemônica tratava o governo Lula e o governo do PT. Acho que até na semana passada o próprio Edu aqui mostrou para a gente os canos saindo dinheiro no escândalo da Petrobras, algo que não aconteceu no escândalo das Americanas agora recentemente, né? Então eu acho que a imprensa hegemônica tem um papel a cumprir e se ela cumprisse esse papel, a gente teria que aplaudir. Imprensa não é feita para ser assessoria de imprensa, né? Quem só fala bem é assessor de imprensa, um empregado. Esse não é o caso da imprensa hegemônica. Ela tem que cumprir um papel crítico. Acho que tem que fazer as justas ponderações do que está dando certo e tem que criticar o que está dando errado. O problema são os interesses que essa imprensa defende. Como o próprio Edu e o Chico destacaram, o interesse da imprensa hegemônica é o interesse financeiro, em agradar os grandes especuladores, os donos de banco, os donos das grandes fortunas do Brasil, que é o que a gente acaba vendo. Então, a imprensa não cumpre o seu papel social de criticar o governo justamente. Acho que é isso que separa a imprensa livre, independente da simples assessoria de imprensa, que é, inclusive, o que a gente faz aqui no ICL, é um jornalismo independente, mas eu acho que a imprensa hegemônica, mais uma vez, volta a descumprir esse papel, já fez isso durante muito tempo, né? A gente teve essa trégua no finzinho do bolsonarismo, lembrando que a imprensa hegemônica também é uma das responsáveis pelo surgimento e fortalecimento do bolsonarismo, né? Ao não criticá-lo como devia ter feito, e agora acho que a gente volta à normalidade. Para mim, esse é o normal da imprensa hegemônica. Deixa eu trazer mais um capítulo para essa nossa história. O Edu pode comentar, você também, Chico. Olha esse post do UOL Economia, que fala o seguinte, gente: Flávio Bolsonaro usou o valor da Selic, a gente vai colocar já aí na tela para vocês acompanharem, mas a história é a seguinte: o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, usou o valor da Selic para criticar o PT, mas acabou atingindo o próprio pai. A taxa básica de juros atual é a mesma de dezembro, último mês do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aí a mensagem dele foi em resposta a uma publicação da Gleisi Hoffmann nas redes sociais. O presidente do PT diz que não há economia que resista a uma taxa de juros de 13,5%. A taxa, na verdade, é de 13,75%. E, como a gente sabe, é uma taxa de dezembro, a mesma de dezembro, quando o pai dele ainda era presidente. Mas, gente, também numa boa, querer que o Flávio Bolsonaro entenda o que é a taxa Selic é a mesma coisa que esperar que a gente, numa tarde aí, construa um foguete com tecnologia de fusão nuclear, né? Então, assim, Flávio Bolsonaro entender de Selic, a gente já sabe que não, mas ele poderia ficar quieto. Tem uma frase que é uma frase famosa, talvez o Chico, que é a pessoa mais culta da nossa equipe toda, ele saiba, talvez o Chico saiba quem fez essa frase, quem cunhou essa frase, que é o seguinte: às vezes, né, é melhor você ficar quieto e deixar as pessoas em dúvida que você é um imbecil, né, do que abrir a boca e dar para elas a certeza, né? Então, às vezes, é melhor você ficar calado e deixar as pessoas na dúvida se você é um imbecil do que abrir a boca e elas terem a certeza. Em primeiro lugar, ele fala sobre que está reclamando que a taxa Selic está alta.
e defende o Banco Central independente e põe a culpa no Lula. Aí tu me explica que história é essa. Como é que é assim? Não, mas o Banco Central é independente, mas a culpa da Selic alta é do Lula, né? Então ele não sabe o que está falando. Segundo lugar, o seguinte, o Brasil foi o país do mundo, de todos os países do mundo, isso aqui não me hipérbole, não, isso aqui é um fato, que mais subiu a taxa de juros ao longo da pandemia. Então, saiu de 2% e foi de 2% para 13,75%. Durante qual governo, gente? Durante o governo Bolsonaro. E por que teve que fazer tudo isso durante o governo Bolsonaro? Porque o Brasil teve, em 2021, anotem o que eu estou falando, vocês podem checar depois, dar um Google, o Brasil teve, durante 2021, a maior inflação do mundo. Obviamente, neste caso agora, eu estou tirando países como Turquia, Argentina e Venezuela. Mas estou falando das grandes economias, o Brasil teve a maior inflação do mundo em 2021. E por quê? Mas o mundo inteiro estava tendo inflação. O Brasil só teve a maior inflação do mundo, mas teve que nem todo mundo. Não, porque o que mais pressionou essa inflação em 2021 foram os preços dos combustíveis e dos alimentos, né? Sobre o preço dos alimentos, o que eu posso falar para vocês? O Brasil, antigamente, antes de Temer e Bolsonaro, tinha uma política de estoques reguladores. Ele armazenava, estocava arroz, feijão, coisas que podiam ser utilizadas para amortecer choques em preços, como que aconteceu. Ele deixou de fazer tudo isso. O Brasil deixou de fazer tudo isso. E a verdade é que não é nem aqui criticar política tal ou política outra. Não tinha uma política nenhuma. Então, o Brasil passou a ser um país que tem uma oferta de energia, porque a matriz, né, elétrica e a matriz energética do Brasil são matrizes muito mais bem posicionadas do que a do resto do mundo, porque são matrizes de muito mais qualidade, em todos os sentidos, até em termos de sustentabilidade, mas em termos de assimilar choques também, até por conta do que a gente tem de capacidade de gerar energia e, dentro de energia, eletricidade aqui no Brasil. Não precisava ter tido esse choque de preço gigante. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, não precisava ter tido esse choque de preço nos alimentos. Só que, como não tinha política nenhuma para nada, tinha um beócio comandando o Ministério da Fazenda, que virou Ministério da Economia. A gente está falando de um cara que, além de tudo isso, não confiava tanto no Brasil, que o dinheiro dele estava todo guardado em paraíso fiscal. O que a gente teve que fazer? Subiu. A única coisa que sobrou na mão da turma para poder fazer era subir juros e esmagar. E teve até várias falas. Eu lembro que uma delas foi do presidente do Itaú, se não me engano, ou do presidente do Conselho, né? Falando o seguinte, porque recessão, ele não lembro qual o termo que ele usou, mas dizendo que a recessão ela era boa mesmo, né? Que a recessão era bem-vinda, ou era necessária, alguma coisa assim, porque assim segurava a inflação. A gente tinha as falas dos presidentes dos bancos absolutamente insensíveis e defendendo essa taxa de juros. É claro que essa taxa de juros significa eles ganhando dinheiro sem ter que fazer nada, enquanto o Brasil inteiro fica com mais fome, fica com mais desemprego e etc. Então, a verdade é que o Flávio Bolsonaro, quando vem falar de Selic, a única coisa que ele faz, ele não agrega nada para a nossa discussão. A única coisa que ele faz de útil é dar a certeza para quem ainda tem dúvida que ele é um ignorante total em qualquer assunto de economia. Só aqui no chat as pessoas estavam dando o crédito a essa frase que o Edu falou. A frase é do Abraham Lincoln, que é melhor ficar calado do que fazer com que as pessoas tenham certeza que você é estúpido. A gente vai falar de Michele Bolsonaro, mas antes eu queria só pedir aqui para todos nós, para a gente mandar um abraço, um beijo muito carinhoso para a dona Marilene Cunha, que está nos assistindo agora, que é a mãe da Marcinha, a roteirista querida aqui do ICL. A dona Marilene já esteve conosco aqui, é fã de carteirinha do ICL, e eu queria dar um aviso para a senhora. Estamos lhe esperando. Por favor, volte logo, venha cá nos fazer uma visita. Um grande beijo, muita saúde para a senhora. Bom, bora lá. Alguém quer mandar um beijo para a dona Marilene? Ela está aguardando aí, está nos acompanhando. Dona Marilene, força! Volte logo para a gente aqui, dona Marilene.
Maravilha. Gente, vamos falar agora o seguinte, de Michele Bolsonaro, que esse assunto vai dar o que falar aqui, e eu já sei que a nossa audiência está aguardando também. Então, a história é a seguinte, para a gente dar uma atualizada aqui. O senador Humberto Costa disse que vai acionar o Ministério Público contra Michele Bolsonaro. O que está pegando? Quais são os crimes? Crimes de apropriação indébita, corrupção e atos de improbidade administrativa, maus tratos aos funcionários terceirizados que prestavam serviço no Palácio do Alvorada, dano ao patrimônio público e desvio de recursos públicos. Tudo isso foi divulgado na sexta-feira passada, veio à tona no site Metrópolis, né, que publicou uma extensa reportagem com várias coisas que aconteciam dentro do palácio ali, a mando da Michele Bolsonaro. Só para a gente dar o devido crédito, que é justo, esse trabalho maravilhoso dessa reportagem foi feita pelo Rodrigo Rangel e pela Sara Teófilo. Eles ouviram funcionários do palácio e essa matéria conta coisas absurdas, gente, como, por exemplo, suspeita de rachadinha, brigas com os filhos de Bolsonaro, assédio moral com funcionários e até o sumiço de carne, bacalhau e moedinhas da sorte no lago do Alvorada. Chico, para você, por favor, preciso que você comente tudo isso. Que trabalho fez a ex-primeira-dama do Brasil, não? Mandar tirar moedinha de lago é uma coisa que a gente pode esperar de qualquer coisa. Roubar bacalhau, gente, e carne. Olha, nisso, William, você falou que eu era romântico demais em relação à mídia, né? E você tem toda a razão. Mas nisso eu não sou romântico. Nisso eu esperava. Eu achava que era apenas falta de repórter chegasse lá nos arredores e obter exatamente algo parecido. Iria obter um seriado com esses personagens e com esse enredo, que é um enredo que você tem... você tem morte de peixes, ao contrário do milagre da multiplicação dos peixes, você tem a morte planejada dos peixes, das carpas lá do espelho d'água do Alvorada. Você tem o roubo das moedas, porque até tem a promessa de que o dinheiro, as moedas teriam ido para uma igreja evangélica, mas também nem isso os funcionários sabem dizer se essas moedas foram doadas lá no Palácio da Alvorada. Essa é a baixaria, né? É o varejão do bolsonarismo, é o baixo clero que ele praticava na Câmara dos Deputados, transferido para a primeira-dama e transferido para o Palácio da Alvorada. Tem requintes de baixaria. Tem um personagem que veio à tona que até então não conhecíamos, pelo menos o William talvez já conhecesse, eu não conhecia, que Vivian, o pastor do diabo, o pastor do... Como é que chama? É o pastor que era assessor. Pastor Capeta. É o pastor Capeta. Então, esse enredo desse varejo, desse baixo clero, dessa roubalheira de rachadinha que vem à tona. Nisso, William, eu não era romântico, isso eu realmente esperava. Aí você vai dizer, estão com... o Metrópolis está com baixaria, porque isso não deve vir à tona. Eu acho que é dinheiro público, é uma ex-primeira-dama, tem que vir a público, sim, até porque quem expõe a Michele Bolsonaro dessa forma, nesse momento, quem a expõe como uma agente política do Brasil importante é o próprio PL, é o próprio staff dela e do bolsonarismo, que a colocam ali num pedestal com promessa de que ela pode ser uma grande candidata no futuro. Então, ela está exposta politicamente e tem que pagar por toda essa bandalheira feita no Palácio da Alvorada. A matéria é muito séria, vale a pena a nossa audiência acompanhar e lembrar que tudo isso foi feito sob um manto da família, da pátria, amor. E quem não lembra daquela imagem dela orando, ajoelhada, ali na frente do Alvorada, nem pensa que essa mulher, tudo que ela fez, né? Assediou funcionários, mandou matar as carpas. As carpas do Lago do Alvorada. E tantas coisas assim. E a matéria, Vivi, que você citou agora, ela é muito bem calçada. Aliás, é um modelo assim, de nova reportagem com os recursos da internet. Né? Você lê 2 parágrafos, vem um áudio de um funcionário provando, dando um testemunho sobre o que o repórter acaba de dizer no texto. Então, é uma bela reportagem, tecnicamente assim, irrepreensível. Então, tá lá. É essa baixaria. Chico, só para a gente dar nome aos bois, no caso do pastor Capeta que o Chico citou, é o pastor Francisco de Assis Castelo Branco, que era muito próximo, esse aí que vocês estão vendo aqui ao lado, ele era muito próximo da família Bolsonaro desde o Rio de Janeiro,
e foi levado para Brasília para cuidar, né, dessa tropa que comanda o Palácio do Alvorada. Oi. Não, eu queria falar o seguinte, não sei você, Vivian e Chico, mas eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu ouço essas notícias, né? Que é o seguinte, eu sempre, e talvez isso seja um mecanismo que todo mundo tem, sempre quando eu começo a ouvir as coisas que a turminha do Bolsonaro fez, né? Tem ali a história da rachadinha, aí tem a história da ligação que deu medalha e não sei o quê para um monte de gente da milícia. Aí a gente fica vendo o mau uso de dinheiro público que usa para farra, ali para negócio de motociata, etc. Você sempre tenta, assim, vem na cabeça, né? Ou algum amigo teu que você já teve de infância, uma pessoa que você conhecia, etc., que era um cara que você fala, porra, esse cara fazia tudo errado, né? Esse cara, enfim, era malvado pra caramba, esse cara era covarde, etc. Eu vou te falar uma coisa, hoje em dia as coisas que eu ouço do Bolsonaro e da família dele, para mim, e talvez, enfim, eu seja um cara menos vivido que vocês, mas são meio que inéditas, assim. O nível de maldade, o nível de, enfim, de perversidade mesmo, de baixaria, né, de coisa como o Chico usou um termo aí, o varejão, né, dessa maldade, eu nunca vi. Eu não consigo associar com ninguém. Eu não consigo ter nenhuma referência. Para mim, assim, é meio que o nome do troféu, sabe? É o troféu Bolsonaro de maldade. É o troféu Bolsonaro de genocídio, entendeu? Que é genocídio de Yanomami e de carpa. É de tudo, é de qualquer coisa que seja viva na frente. Corre risco. A floresta corre risco. A carpa corre risco. Os indígenas correm risco. O povo negro corre risco, né? Quem sofre algum tipo, quem tem algum tipo de doença crônica, corre risco. Quem é portador de deficiência, corre risco. Qualquer coisa. Se é vida, né? Corre risco perto deles. Então, quando eu não acho que esse negócio da carpa é fofoca, eu não acho que ela só mostra o seguinte, que é outro patamar, entendeu? Que não é nem um patamar comparável com ninguém. Porque eu conheço um monte de gente que é direita pra caramba, que nem fala mais comigo, que é o cara que hoje em dia eu fiz aquela abertura ali, que é o cara que está do outro lado, que é o cara que quer comprar um monte de empresa barato mesmo, o cara que quer ganhar um monte de dinheiro, o cara que quer ficar bilionário, o cara que quer ficar bilionário e acha que depois vai fazer 3 doações, 4 bazar para vender roupa usada, entendeu? E aí vai doar, vai vestir de Papai Noel, vai dar ovo de coelhinho da Páscoa, que ele está bem. Eu conheço um monte de gente assim. Agora, Bolsonaro é outro patamar. É outro patamar. Esse negócio das carpas mostra. É outro patamar, gente. É outro patamar de maldade. Edu, desculpa te interromper, mas só para falar que para mim isso é novo. Eu não consigo comparar com ninguém. Edu, você saiu listando aí os genocídios do Bolsonaro e você gosta sempre de citar o Freud aqui. É muita ligação com a pulsão de morte, né? Tudo ligado a essa pulsão de morte. E não a pulsão de vida, a Eros, a uma coisa para cima, sempre ligado do indígena às carpas. Seu roteiro aí me levou direto para o Freud da pulsão de vida e da pulsão de morte. Total. Tem mais um capítulo, gente, para colocar aqui na nossa conversa, que é uma matéria do Lauro Jardim no Globo, que ele fala o seguinte: no início de janeiro, vocês lembram que o Lula e a Janja fizeram uma visita no Palácio do Alvorada para conferir a situação. A gente já cansou de falar aqui de tudo que eles encontraram. E o que eles não encontraram? No quarto presidencial não havia cama e móvel nenhum, no quarto onde dormia Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Mas eles encontraram, sim, um armário para guardar armas. Esse é o destaque da matéria dele, a gente vai colocar o print aí para vocês. Encontraram, então, um cofre para guardar armas de fogo e também um cilindro de oxigênio e algumas poltronas. Foi isso que foi encontrado. Queria ouvir vocês falando sobre isso também, Chico, porque é bastante estranho isso também, né? Olha, todo o estrago que foi feito no Palácio do Planalto é assim, uma patifaria, porque ali você tinha goteira, parede estragada, móvel quebrado e um patrimônio nacional. A gente não está falando da nossa casa, que eu fui lá e quebrei uma cadeira e estraguei minha casa. Não, essa é uma residência oficial do presidente da República. Qualquer cadeira, qualquer utensílio que tem lá, tem que estar com aquele selinho carimbado, é nosso, é do povo.
é do país, não pertence a Michele nem ao pastor Capeta. Sabe? Isso tem dono, é patrimônio nacional. E você chega lá e não encontra sequer a cama, sabe? Pois é, não, e assim, porque um armário com armas também? Ele tem a segurança do GSI, o presidente, né? Então, para que ele tem um armário com armas? E até um cilindro de oxigênio, né, Edu? Porque para ele não tem Covid, né? Uma gripezinha também. Então, também por que ele teria um cilindro de oxigênio ali? É estranho, vai ver que tem problema de roncar, que usa alguma coisa, mas o problema das armas é uma coisa que é o que a Vivian está falando, gente. O Bolsonaro, ele é tão incompetente no uso de arma, né? Que tem uma história que, uma vez andando de moto, o cara pegou e bateu a arma dele e levou, né? Não tem essa história? Tem. Aí, que o pessoal pegou a arma dele. Agora, tu imagina, se ele ali andando de moto com uma arma, não sei o quê, o negócio só representou um risco para ele, o cara não sabe usar arma, vê se ele precisa ter uma arma num lugar que, em tese, é o lugar mais seguro do Brasil para você dormir. Tem ali, deveria ter, né, umas 10 camadas de proteção até o cara chegar onde ele está. Então, qual a conclusão? É fetiche. O cara quer dormir com uma arma porque ele se sente ali... Gente, vocês têm que colocar isso na cabeça. Apesar de toda essa sociopatia de Bolsonaro é daquele tipo mais inseguro, é daquele tipo mais recalcado que existe. E aqui eu estou usando, quando eu uso recalque, etc., eu estou usando no sentido psicanalítico mesmo, sabe? Neurótico mesmo. É um cara com problemas psicológicos seríssimos. Sério, não estou querendo dar aqui de analista, psicólogo, não sei o quê. Isso é um fato. A gente vê essa insegurança do Bolsonaro, dos filhos dele, de querer andar com uma arma mostrando para fora. Você acha que é coincidência? O cara tem apelido de Bananinha e só tira foto com uma arma para fora da calça. Pô, não pode ser. Não pode ser coincidência a história do filho dele. Então, é uma família extremamente insegura. É uma família que é cheia de problema mesmo. E o problema deles, hoje em dia, viraram problemas nossos, né? Eles saíram o pai saiu do poder, mas os filhos ainda estão com um monte de cargo político. E esses fetiches pessoais de que todo mundo tem que andar armado, é o Charlie Bronson, entendeu? É o Chuck Norris, não sei o quê, acabaram com o país, resultaram em um monte de morte, resultaram em um país que era tocado como se fosse uma brincadeira de adolescente ali de mau gosto, entendeu? Agora é um absurdo. Ter arma ali dentro, um armário de arma ali para uso não é, né? A não ser que o Bolsonaro e a Michele briguem de arminha, né? Tem algum, sei lá, vai entender.